E aí, pessoal, tranquilo? Bora aí para a nossa segunda aula da semana 3. Então, expansão de multipolo, vamos começar a falar disso. Primeira parte 1, porque vai ter a parte 2. Vamos entender qual é a brincadeira. Então, aqui vamos introduzir a ideia da expansão. Eu comentei isso já, mas basicamente a expansão de multipolo significa que a gente tem o nosso potencial já resolvido para uma distribuição de carga localizada, mas vamos supor que é difícil resolver a integral. Aí, se você está longe da distribuição de carga, existe uma forma aproximada de você determinar o campo elétrico, fica bem, o potencial e, consequentemente, o campo elétrico, né, de uma forma bem mais simples. Né. E cada termo da série, se a gente vai fazer uma expansão em série, tem um nome para essa expansão de multipolo. Né. Dessa ideia, a gente vai vai introduzir pela primeira vez os polinômios de Legendre, que eles vão aparecer. É a forma mais natural que aparece um polinômio ortogonal, pelo menos em física, né? É nesse contexto aqui de expansão de multipolo. A gente vai ver que exatamente aparece a ideia do polinômio de Legendre dentro do contexto. E a gente vai calcular até o segundo termo nesse vídeo. O primeiro termo é o termo de carga, o termo de monopolo, que é mais trivial. A gente vai ter o próximo termo, que é o termo de dipolo. O terceiro termo vai ficar para o próximo vídeo. Bora. Então vamos lá. Lembrando qual é a ideia na situação. Então a gente tem um problema eletrostático de carga localizada. Que carga localizada? Você tem uma distribuição de carga feliz. Né? Essa distribuição, digamos, todas as cargas estão dentro, digamos, de uma esfera de algum raio A, e esse A é finito. Então você tem a ideia que você pode estar longe, muito longe, de todas as cargas. Então aqui está passando um carro de som, eu vou ignorar, vou continuar. Então você tem... Acho que agora ficou difícil. Meu Deus. Então, então você tem a sua distribuição de carga, você tem o dado por rho, né? Você tem a sua equação de Poisson. Por hora você precisa resolver esse problema e achar o potencial, determina o campo elétrico. A gente já sabe que a solução que a gente tem aqui ela é única pelo termo de unicidade. E o seu campo elétrico aqui, não explicitei, mas é fácil. Tirar o gradiente aqui é tranquilo, porque você está derivando x. X' é variável de integração. Então, se tira o gradiente aqui, é simplesmente tirar o gradiente disso, de 1 sobre x menos x', módulo. Né? Aí isso dá esse cara aqui ao cubo e esse vetor. Agora, se tiver dúvida, a gente faz isso, né? Na aula, bem tranquilo. Aqui é só para guardar, né? Porque a gente vai fazer a gente vai trabalhar só com o potencial mesmo. Então, beleza. Aí vamos supor que você tem lá a sua distribuição e a integral ficou difícil, não sei resolver. Né? Então, a ideia é só para a gente dizer o que eu explicitar. Né? Aqui vamos começar a ideia da expansão. Né? Primeiro você vai escolher o seu sistema de coordenadas próximo aqui de distribuição, digamos, lá no meio dela, algum lugar ali no meio dela. Não interessa se tiver um centro aqui, melhor. Né? Se for melhor sempre trabalhar com usar a simetria do problema. Mas algum ponto aqui dentro. Aí você x' é um ponto aqui dentro da distribuição, né? E x é onde você quer saber o potencial. Vamos supor que você quer saber o potencial fora da distribuição. Né? E x' fazem um ângulo, para esse x' que você escolheu, né? Fazem um ângulo θ. Então o x é fixo, onde você quer saber. O x' aqui você vai integrar, né? Então ele vai mudando. Né? Então mudando o x', você vai mudando esse ângulo θ. Ok. Como é que fica esse cara aqui escrito desse jeito? Então isso aqui é o módulo dessa diferença, então x ao quadrado, x' ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar. Né? Aí agora o que esse produto escalar? É módulo de um, módulo do outro, cosseno θ. Tranquilo. Então agora sim, se você está longe, né, o que significa estar longe? Lembra que a gente está assumindo que existe, digamos, uma esfera de raio A, R, qualquer coisa, e todas as carguinhas estão dentro disso. Né? Então, digamos, se você bota aqui esse sistema aqui de referência aqui dentro, suponha, digamos, que o R', de certa forma, ele sempre vai ser menor do que esse A. Né? Então, eu posso considerar que o meu módulo desse X aqui, o que eu chamo de R, ele é bem maior do que esse A. Né? Então, em todo ponto que eu estou integrando R', o R é bem maior do que R'. Essa é a hipótese. Então, eu posso assumir
que eu estou numa situação onde esse cara é sempre maior, ou bem maior, na verdade, do que esse. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um R aqui em evidência e expandir em potência de R' sobre R. Então, R' sobre R, por definição aqui pela construção do meu problema, é um número pequeno. Aí eu vou expandir em potência desse número pequeno, fazer série de Taylor. Então, aqui eu já tirei o R aqui em evidência. Então, aqui ficou um R', vou escrever esse cara primeiro, R dividindo R' sobre R, e aqui R' sobre R ao quadrado. E vamos expandir em potências desse cara, R' sobre R. Então, só para escrever o potencial de novo, aqui ainda o problema está todo exato. Está escrito em termos do R, essa integral aqui, esse fator está escrito que eu vou integrar, né? Está escrito em termos de R' e cosseno θ. Cosseno θ está na integral também, né? Então você vai integrar R' e cosseno θ. E nessa situação. Agora, digamos, só para marcar, vamos, que eu chamo de termo de carga, vamos supor que eu estou jogando para o limite que R é bem grandão, né? E então o R eu posso, muito maior que R', então eu posso desprezar essas razões de R' sobre R. Isso aqui não é muito pequeno. Então eu jogo fora isso, jogo fora isso. Então esse é o primeiro termo da minha expansão, né? Quando eu desprezo esses dois caras, esse que a gente chama de termo de carga. Então aqui, esse R aqui fora não tem nada a ver com a integral, ele não é linha, né? Aqui só sobrou o ρ. O ρ integrado é a carga total de sua distribuição, que eu chamo desse Q grande aqui. Então a primeira conclusão é, se você está muito longe de qualquer distribuição de carga, independente do que seja, se você estiver longe o suficiente, para você aquela distribuição vai parecer um ponto, né? Então vai parecer como se fosse uma carga pontual com um potencial de uma carga pontual com carga Q, a carga total do sistema, né? A ideia é qualquer coisa. Essa distribuição pode ser meio tortinha, mas você está longe, você só olha e você vê um pontinho lá no horizonte, né? Então, para todos os propósitos, é uma carga pontual. E o resultado a ideia mais ou menos intuitiva e aqui está certo. Esse aqui é o seu potencial. Esse é o primeiro termo que se chama, digamos, de termo de carga, ou termo de monopolo, né? Mas aqui pode acontecer do seu sistema ter carga zero. Isso não quer dizer que o potencial que ele cria é zero. Por exemplo, você pode ter uma carga positiva e uma carga negativa, né? Então a carga total deu zero. Aí esse termo daqui morreu. Não tem. Então como é que você vai determinar o potencial para essa distribuição nessa ideia que você está longe? Você vai precisar do segundo termo, né? Então a ideia é que a gente sempre vai procurar o primeiro termo não nulo da aproximação. Isso caracteriza a distribuição, né? Então o próximo termo, vamos supor que você tem uma situação assim, uma distribuição de carga positiva e uma distribuição de carga negativa, né? Total dá zero. O próximo termo de expansão vai ser, como é que a gente calcula ele? Então a gente voltou aqui no nosso resultado exato, né? E na verdade, antes de calcular esse termo, a gente vai fazer isso aqui muito mais complicado do que simplesmente calcular. O primeiro termo seria o primeiro termo de R' sobre R. Então eu jogo isso aqui fora e expando isso. Não é complicado, né? Mas para aloprar lá já de uma vez, a gente vai ver um mecanismo aqui. A gente vai, de certa forma, escrever essa série em potência de R' sobre R, uma forma, digamos assim, completa para a série. Você pode parar onde você quiser, né? Na verdade, aí já vai estar meio que plantada a semente, né, para a gente calcular esse termo e até o próximo termo. Mas nesse vídeo a gente só vai calcular agora o próximo termo, o de R' sobre R. Então, pega esse cara e definir, para ficar melhor para trabalhar, né? R' sobre R eu vou chamar de T, e esse cosseno θ, que é um cara entre menos 1 e 1, eu vou chamar de x, né? Então, na verdade, isso daqui é uma função de x e t. É essa função. E eu quero o quê? Eu quero expandir essa função em potências de t, né? Para t igual a zero, esse cara é 1, seria o termo de carga lá. Aí para um cara multiplicando t vai dar alguma coisa, depois um cara multiplicando t ao quadrado, um cara multiplicando t ao cubo, e todos esses caras que multiplicam, esses, digamos, constantes, são funções de x, né? Porque você vai expandir isso em potência de t para x fixo, né? E x é o cosseno de θ. Então, essa expansão em potência de x, né, é dessa função daqui, né? Então, digamos que a ideia, cada número, cada termo da potência que acompanha, cada termo aqui da expansão que acompanha a potência de t, vai depender de x, né? E esses caras têm um nome bem particular, eles chamam de polinômio de Legendre. E esse daqui que você chama de função geratriz, né? Porque, digamos, você escreve uma função e começa expandindo o parâmetro, digamos, aqui seria importante não é o t, o importante seria o x, né? Você expande esse parâmetro t e cada termo que da potência, ele me dá um polinômio que, na verdade, que você chama de polinômio de Legendre.
Esse é um jeito de determinar, expandindo isso, comparando com isso, você vai determinar quem é o P para L igual a 0, quem é o P para L igual a 1, para L igual a 2 e por aí vai. Então, é isso aqui. Os polinomios de Legendre. Essa é a primeira parte, nossa primeira abordagem de polinomios de Legendre. A gente vai voltar nele depois de novo, daqui a um tempo. Então, aqui seria tipo, botei um mais escuro fundo, é de um apêndice matemático que a gente vai fazer aqui. Seguindo as nossas funções especiais, essa seção. Então, aqui tem a sua função geratriz, esse aqui é o termo. Você vai ver isso em física matemática também. Repara que, qual a vantagem de você definir esse polinômio de Legendre desse jeito? É que você conhecendo um polinômio que seria para o L igual a 0, para L igual a 0, nessa, que é óbvio, você faz T igual a 0, essa série só tem o primeiro termo, que é o P0. Faz T igual a 0 aqui dá 1. Então, P0 igual a 1. Com esse cara, com o P0, eu acho o P1. Com o P0 e P1, eu acho o P2. Depois eu acho o P3. Então, com o primeiro você acha o segundo, com o primeiro e o segundo você acha o terceiro, com dois anteriores você acha o próximo, na verdade. E por aí vai. E então você... Isso é porque daqui a gente vai derivar o que se chama de uma relação de recorrência. Né? Então, assim, você sabe um cara, com ele você sabe o próximo. Com o próximo você sabe o seguinte e por aí vai. Então vamos ver como é que a gente acha essa relação de recorrência. Vou pegar essa nossa definição, né, e derivar os dois lados com relação a t. Então aqui é a derivada da função e aqui é a derivada da série, que eu já derivei. Né? Então aqui era t elevado a l, cai um l, tl menos 1. Agora na parte da esquerda, vamos derivar. Você deriva esse cara que cai menos meio, aí tem esse cara, e aqui vai ficar, aqui seria elevado a meio, né? Vai ficar meio mais 1, dividindo. Então aqui é meio mais 1. Eu não vou escrever 3 meios, vai ser melhor escrever assim. Né? Então repetir o cara aqui. Agora eu tenho que derivar aqui dentro. Né? É a regra da cadeia. Agora eu derivo aqui dentro com relação a t, aqui tiro t, então é menos 2x, aqui cai um 2, 2t. Então a derivada é só isso. O outro lado aqui eu já fiz um truquezinho que é a parte importante. É para que o primeiro termo era o P0, ele não tem t. Né? Então quando você deriva, esse cara desse derivado é zero. Isso está explícito aqui, né? Porque você está somando essa série, a série começa de L igual a 0, mas L igual a 0 aqui é 0. Então, na verdade, essa série começa de L igual a 1. Então, já vamos botar aqui o L igual a 1 para ficar mais claro depois as maracutais que eu vou fazer daqui a pouco. Então, na verdade, a série começa de L igual a 1, é o primeiro termo não nulo da série. E vai para frente. E a gente tem isso. Né? Então, só para dar uma ajeitada, esse raiz aqui eu botei, e o resto que apareceu da derivada eu separei aqui na frente. 2 corta, esse menos bota aqui, fica mais aqui, fica menos, e aqui deriva. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque agora esse cara aqui, essa raiz original, é o quê? É a função geratriz. Né? E a função geratriz é definida como essa série. Então agora eu vou escrever a série do L em termos da série do L. Só que eu estou comparando termos diferentes, né? Digamos, a série começa do L igual a 0, aqui começa do L igual a 0, aqui é do L igual a 1, e esse cara multiplica por isso, e tem esse cara dividindo, que eu vou jogar para o outro lado. Entendeu? Mas eu vou comparar os dois séries potência a potência. Aqui que vai ser a recorrência. Você vai entender. Então, eu substituo isso, tenho uma série do lado, a série do outro. Né? Esse cara daqui eu vou deixar aqui, agora esse termo daqui eu vou jogar para lá. Só multiplicar para lá. Então, vamos abrir. Esse cara multiplica x, botei aqui dentro. Esse cara é menos t, aqui menos t, e aqui ficou L mais 1. Esse cara multiplicou para lá, está só escrito aqui. Então agora aqui, esse daqui eu só repeti, e aqui eu vou abrir esses três termos. Aqui é 1, só repetir. Aqui é 2x e t. Então aqui era L menos 1, com t ficou L. E aqui t ao quadrado, então aqui vai ficar t L mais 1. Então acho que não errei digitando, por enquanto está certo. Agora eu vou começar a parte complicada. É muito complicado. Repara que você tem dois termos aqui. Você tem termos com potência TAL, termos com potência TL mais 1. Aqui o L menos 1, TL mais 1 esses dois, L menos 1, e o L que eu não vou mexer. Esses termos daqui eu vou mexer, que o L mais 1 e o L menos 1. Então esses dois, qual a ideia? Eles têm uma série, começa de algum lugar até infinita, que é 0 até 1, os caras aqui, e um L mais 1. Eu quero deixar todo mundo na mesma potência. Eu quero deixar toda a série assim, t elevado a um número, digamos L. Aqui esse número eu vou chamar de S, depois eu vou acertar. Você vai entender o que eu vou fazer.
Repara que L mais 1, quer dizer assim, L mais 1 é meio feio trabalhar com isso. Então o L eu vou chamar de S menos 1. É só uma troca de notação. A série continua sendo a mesma coisa, esse índice é mudo. Eu chamo do que eu quiser. Então, por que se eu boto L aqui S mais 1, aqui vai ficar S menos 1, aqui vai ficar S menos 1 mais 1. Então vai ficar T elevado a S. Mas você tem que tomar cuidado aqui na soma, né? Porque esse cara ele começa de algum lugar até o infinito. Então, quando L igual a A, repare que o S, o primeiro termo da soma, o S é A mais 1. Então, essa série que começa de 0, então agora ela vai começar de S igual a 1 infinito, e aqui tem S. Aqui essa série começa de 1, então para o L. Para o S vai começar de 2. De 2 até o infinito, e onde tem L você bota S menos 1. Ficou claro? Aqui. Então, essa primeira soma aqui ficou S menos 1. Né? Onde tinha um L, bota S menos 1. Aqui então ficou S. E ela começa de 1 até infinito. Essa outra aqui, no lugar do L, botei S menos 1. Para que você botar S menos 1 aqui no polinômio, né? Aqui tem um L, então bota S menos 1. Agora ficou TS, S menos 1. E a série começa de S igual a 2. O outro termo, L menos 1. Então eu vou fazer agora o contrário. Eu vou botar S mais 1. Né? Porque aqui vai ficar S. Então só tem esse termo aqui, que tem o L menos 1. Então aqui vai ficar S mais 1, T elevado a S. E essa essa soma começava de 1, para que quando aqui é 1, aqui corta 1, o S é 0. Beleza? Então é só substituir isso. Então vamos fazer só isso, voltar na equação. Essa que era a parte complicada. Só que eu não vou chamar de... Eu vou ficar com umas somas que eu estou chamando de L, outras somas eu estou chamando de S. Né? Eu vou escrever tudo com um termo com uma letra só. Então eu vou voltar tudo, agora que eu fiz tudo isso, eu vou voltar tudo e chamar de L. Né? Porque é a letra mais bonitinha, que eu acho. Né? E não muda nada. Entendeu essa lógica que a gente fez. Né? Então, esses caras aqui já... Esse daqui eu não mexi. Esse daqui eu não mexi, que já era T elevado a L. A gente fez maracutaia nesse. Né? Que a gente transformou para S e depois o S eu chamei de L. Agora a vantagem é que todo mundo tem T elevado a L. Então você pode ajeitar um jeito, botar tudo como se fosse uma soma só, um monte de coisa de x e p de L de x, tudo multiplicando T elevado a L. É isso que eu quero fazer. Só que o preço a se pagar é que cada soma aqui começa de um lugar. Né? Então, na verdade, só dá para juntar as somas a partir de quando todas as séries já existem. Então essas séries todas existem só a partir de L igual a 2. Então a partir de L igual a 2 dá para juntar. Mas para L igual a 0 e L igual a 1, esse tem L igual a 0 e L igual a 1 tem esses 4. Para L igual a 0 só tem esses 2, para L igual a 1 tem esses 4. E a partir de L igual a 2 tem todos os 1, 2, 3, 4, 5 termos. Né? Então agora é isso, a questão, cada série começa de um termo. Então vamos botar aqui, ainda não mexi, só joguei tudo para um lado. Né? E agora vamos começar a fazer os termos separados, que não tem todos. Né? Então digamos aqui, antes só um comentáriozinho. Aí você tem termos aqui, que tem PL, PL-1 e o PL mais 1. Né? Agora vamos agrupar as potências. Né? Então quem tem L igual a 0, L igual a 0, que T elevado a 0. É esse e esse. Então faz L igual a 0 aqui, ficou P1. Vezes T, P1 de x, né? T elevado a 0 que está aqui fora. E esse outro, que é menos x, P0. L igual a 1. Esse cara tem L igual a 1. Né? Então ficou 2 vezes P2. Esse cara tem L igual a 1, então menos 2x. Menos 2x P1. Mas olha que esse cara também, L igual a 1, ele é menos xP1. Então esses dois aqui já se somam, e aqui menos 3xP1. E tem mais um termo aqui, um P0. Aqui, esse termo último aqui. Esse daqui não tem ainda, mas esse tem. L igual a 1, aqui ficou P0, T elevado a 1. Então a partir do L igual a 2, eu só vou agrupar todo mundo, porque agora todo mundo já existe. Então, está esse cara escrito aqui, menos, olha aqui, eu estou agrupando com o PL. Aqui, PL mais 1 só tem esse termo. PL tem esse e esse. Então, aqui é menos 2LX, menos x. Então, eu botei menos
aqui para 2L mais 1 vezes x. Então, eu agrupei esse e esse. E o L menos 1 tem esses dois. Aqui é L menos 1 mais 1. Então, aqui corta o menos 1, fica só esse L. L, PL menos 1. Entende aqui? E qual a graça disso? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Isso. É que... Opa, fiz merda. É que... Digamos, esse cara tem que ser zero para todo t. Então, cada termo da expansão, eu quero dizer assim, esses termos de expansão, eles são LI. Então, cada um deles tem que ser zero por si só. Então, se você acha isso daqui talvez muito confuso, você pode imaginar assim. Isso tem que valer para qualquer t, inclusive, dado x, né? X fixo, todo t, inclusive para t igual a zero. Se você faz t igual a zero, aqui some, todo que some, só sobra isso. Então, esse cara é zero. Então, aqui você já sabe que esse cara é zero. Agora, essa soma ficou só isso daqui, tudo igual a zero. Aí, digamos, eu posso dividir todo mundo por t. Cortei aqui, como aqui começa de L igual a 2, então agora vai começar de L igual a 1. Aí eu tomo, vai começar de L igual a 1, vai começar de, aqui começa t elevado a t ao quadrado, que começa, se eu divido por t, vai começar de t. Aí eu faço t igual a 0 que some, então só ficou esse termo, então esse cara tem que ser 0. Aí você pode fazer isso, então agora esses caras já sumiram, você tem que isso daqui é igual a 0. Aí, vamos supor, aí eu vou e divido por todo mundo por t ao quadrado. Aí vai ter o primeiro termo aqui, para L igual a 2. E o resto vai vir t ao quadrado e tal. Faço t igual a 0. Então você vai fazendo, você vai vendo, vai concluir que cada termo da soma tem que ser 0. Porque isso tem que ser 0 para qualquer t. Então aqui tem que ser 0, aqui tem que ser 0 e aqui tem que ser 0. Para L igual a 2, L igual a 3 e por aí vai. Então agora vamos explicitar essas equações. Então, essa primeira equação diz o quê? Que P1 é igual a x P0. Mas o P0 eu sei, é o único cara que eu sei, que é 1. Então P1 igual a x. Ó, determinei P1. Sem fazer, você poderia fazer aquela função geratriz, expandir em Taylor mesmo, né? Porque na verdade a gente só vai precisar, a gente vai usar o P1 e o P2, seria até mais fácil fazer. Mas esse é um jeito bonito. Na verdade você pode daqui, você criou uma máquina para calcular qualquer PL. Então o P1 está resolvido. O P2, né? Eu simplesmente voltei naquela equação, deixa eu voltar aí, e seria a segunda equação, o cara que estava multiplicando t, e isolei o P2. É isso daqui. Mas agora eu sei que o P0 é 1 e sei que o P1 é x. Então substituo aqui, então esse cara é meio de 3x ao quadrado menos 1. Agora depois, para L maior ou igual a 2, só peguei aquela mesma equação e isolei o maior ordem, que é o PL mais 1. Ficou assim. Aí, por exemplo, se vale para L maior ou igual a 2, você pode botar L igual a 2 aqui. Só para a gente ver como é que você calcula o P3. Mas a gente só vai usar esses dois. Né? Vamos ver como é que você calcularia o P3. Bota aqui L igual a 2, né? Que vai ficar P3. L igual a 2 aqui ficou 1 sobre 3. L igual a 2 aqui ficou 4 mais 1, 5. X, P2 menos, aqui 2. L igual a 2, aqui P1. O P2 está escrito aqui. O P1 está escrito aqui. Só substituir. Né? Então aqui ficou 3x vezes isso. Então aqui tem o meio, o 5x, né, sobre vezes. Esse 5 com esse 3 ficou 15. Então aqui 15 sobre 2. Aqui 5 menos 1. Então aqui ficou menos 5 sobre 2. Aqui menos 5 sobre 2 vezes x. Aí esse que eu já agrupei com esse, que esse cara é menos 2x. Então 5 sobre 2 mais 2x. Resolve aqui dá 9 sobre 2. Né? Então aqui deu 9 sobre 2. Esse 3 acho que eu vou jogar para dentro. Né? Isso. Porque aqui fica. E o 2 jogar para fora. Então joga o 2 para fora. Aqui ficou 15 e aqui ficou 9. Divide por 3, né? Então aqui dá 5 e aqui dá 3. Esse aqui é o P3. Aí você pode fazer L igual a 3. Aí você acha o P4. Aí você precisa do P3 e do P2. Né? Você já tem o P2, você calculou o P3, você acha o P4. E por aí vai. Você pode calcular até quando você quiser. Então essa aqui é a graça dessa recorrência, é isso. Né? Então aqui só para marcar a recorrência. Né? Então essa aqui é a recorrência, na verdade a gente derivou essa forma explícita. Na verdade, formalmente ela vale para L maior ou igual a 2. Mas se você for ver, ela vale para qualquer L. Né? Porque você faz assim, L igual a 0, apesar isso aqui não faz sentido, porque não existe P de menos 1. Mas como aqui tem um L, você entende que para L igual a 0 esse termo jogou fora. Né? Então para L igual a 0 aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1,
P0 é 1 e aqui é x, então dá certinho, deu P1 igual a x. Se eu botar L igual a 1, esse cara dá 1, aqui dá o P0 que é 1, aqui dá P1 que é x, aqui fica x ao quadrado, e aqui dá 3. 3x ao quadrado menos 1 dividido por 2, deu certinho. É mais ou menos aqui meio coincidência funcionar, então quer dizer assim, mas funciona. Então aqui seria assim, você só precisa guardar na sua cabeça essa, não precisa guardar isso, mas é para se você quiser guardar um jeito de calcular todos os polinomios de Legendre, essa aqui é a recorrência que funciona. Você só precisa saber que o P0 é igual a 1. Algumas consequências, observações, né? Não são importantes para a gente, isso é para tipo física matemática, um pouco, né? Um pouco para a gente na parte 2 do polinômio de Legendre que a gente vai precisar daqui a pouco, um pouco mais para frente. É que esse realmente é um polinômio, se você for ver os exemplos aqui que a gente fez, esse aqui é um polinômio de ordem 1, esse aqui é um polinômio de ordem 2, por isso que é feito assim, P1x, P2 aqui tem x ao quadrado, o P3, repara que ele é um polinômio de ordem cúbica. Isso aqui não é coincidência. O PL é um polinômio de ordem L. Isso é mais ou menos fácil de ver por... Aqui nem estou mostrando, mas por indução. Né? Assim, esse cara seria indução. Né? Eu sei que até L igual a 3, eu sei que esse cara é um polinômio. L igual a 0 eu sei que é polinômio de ordem 1, para L igual a 1 eu sei que L igual a 0 eu sei que P0 é polinômio de ordem 0, P1 eu sei que é polinômio de ordem 1, P2 eu sei que é de ordem 2, P3 eu sei que é de ordem 3. Então, por exemplo, o P4, você faz L igual a 3 aqui, eu sei que esse cara é um polinômio cúbico, de x ao cubo, e esse daqui vai ser um x ao quadrado. Então, x ao cubo vezes x, x à quarta. Então, eu sei que esse cara vai ser um polinômio x à quarta. Então, aqui está mais ou menos óbvio por indução. Né? Então, eu já sei que o PL, se eu assumo que o PL é um polinômio de ordem L, o PL mais 1 é um polinômio de ordem L mais 1 porque ele multiplica um x. Né? O maior ordem aqui vai multiplicar por x, então aqui x a L vai virar xl mais 1. Então, por indução. Eu sei que isso vale para L igual até L igual a 3, então já vi que vale para L igual a 4, então se vale para L igual a 4, vale para L igual a 5, então precisa ser demonstrado por indução. Uma outra propriedade que é interessante é que esses polinômios têm paridade bem definida. Assim, esse polinômio de Legendre, se ele é um polinômio de L par, ele é um polinômio par. Se ele é ímpar, ele é um polinômio ímpar. A priori isso não precisaria acontecer, mas o que acontece? Como é que você pode ver isso? Repare que se você troca x a menos x e t a menos t, aqui troca sinal, então aqui não troca nada. E aqui t ao quadrado. Então esse g de menos x menos t é g de x e t. Então a série aqui, quando você troca esse cara com menos x e menos t, tem que ser igual a série com x e t. Né? Essa série tem que ser essa. Aqui esse menos 1, t elevado a l, eu posso botar menos 1 a l, t a l. Isso tem que valer para qualquer t. Né? Então isso tem que ser igual a isso. Né? Então a conclusão é que p l de menos x, como aqui é mais ou menos 1, eu posso jogar para o outro lado. Ele é menos 1 a l, p l de x. Então isso aqui que diz que o cara ele é par ou ímpar. Né? Então se L é par, aqui é 1. Então se você troca x a menos x, ele não muda nada. Então esse cara só pode ter potência par. Então o L igual a 2, ele tem termo x ao quadrado mais constante. Se você troca x a menos x não muda nada. O L igual a 4, eu nem escrevi, nem sei o que é, mas eu sei que ele é x ao quadrado, x à quarta mais x ao quadrado mais constante. Né? Porque se você troca x a menos x não muda nada. Agora, por exemplo, o L igual a 1, ele é x, ele é a função ímpar. O L igual a 3, você pode voltar lá no slide, repara que ele é x ao cubo, número x ao cubo mais constante. Né? Então, se você troca x a menos x, ele troca de sinal. É isso que quer dizer. Né? Então, essa aqui é uma coisa geral. Né? Outra propriedade disso aqui, é só para mostrar, é que quando você faz x igual a 1, você pode verificar nos exemplos que a gente tem, x igual a 1, o resultado dá 1. Por exemplo, P1, P0 é 1. O P1 de x é x. Né? O P2 ele é meio de 3x ao quadrado menos 1. Então você faz x igual a 1, virou 3 menos 1 sobre 2, deu 1. Né? Isso aqui é geral. Nas notas de funções especiais está provado de um jeito, e aqui fazendo o slide eu pensei outro jeito aqui. Então vou mostrar esse jeito aqui, faz x igual a 1 na geratriz. Então essa sériezinha tem que dar aqui x igual a 1, aqui tinha um x. Né? Mas se você for olhar, esse cara daqui é um quadrado perfeito. Né? Isso aqui é
é 1 menos t ao quadrado. Então, quadrado primeiro, quadrado segundo, menos 2 vezes primeiro vezes segundo. Na raiz, então, é um módulo de 1 menos t. Mas lembre que como t é menor que 1, ele está entre menos 1 e 1, então esse módulo é 1 menos t. Esse cara aqui é 1 menos t, é essa sériezinha. Então, como esse cara daqui é menor que 1, para igual a 1 é meio problemático, né? Mas para t menor que 1, isso aqui é a série de PG. Né? Então, isso daqui é a soma de L igual a 0 definida de t elevado a L. Então, se você compara aqui, né, esse cara daqui tem que ser 1, que multiplica aqui. Então, esse é um jeito de mostrar. Nas nossas funções especiais está mostrado de outro jeito. Aqui é só para guardar umas propriedades do polinômio de Legendre. Né? Então, ele é par quando x igual... Então, como ele é par, ou ele é par ou ímpar, depende do L, o P, e quando x igual a 1, esse cara é 1. Então, repara que x igual a menos 1, se L for par também é 1, e se L for ímpar é menos 1, pela propriedade de paridade. Então, você já pode implicar isso. Agora, acabamos esse apêndice matemático. Né? Vamos voltar lá para a nossa aproximação, a nossa sériezinha, né? Então vamos ver a nossa aproximação de polar, que é o segundo termo da série. Né? O primeiro termo monopolo, o segundo termo de polo. Mas aqui é um jeito, repare, como se você sabe, se você a priori consegue achar qualquer polinômio de Legendre, né? Aqui você pode identificar isso como uma função geratriz, né? Esse cara seria o t, esse cara o x, né? Então substituir a soma. Né? Então, na verdade, essa expansão, você está expandindo esse cara em potência e o fator que multiplica é uma função de cosseno θ, que é o polinômio de Legendre, na ordem. Na verdade, que você pode somar até onde você quiser. Então, essa é a parte legal. Então, repara que é muito, em eletrostática, nesse problema de equação de Poisson, essa função geratriz é muito natural. Né? Ela parece montadinha, direitinho para o seu problema físico. Em algumas outras situações físicas é difícil achar um... Você também tem função geratriz, sei lá, que vai dar Hermite, ou outras funções especiais que aparecem em física, mas é difícil pegar aquela função geratriz e entender num problema físico concreto, né? Aqui o Legendre aparece, bem concreto aqui, como essa expansão multipolar que a gente chama. Então está aqui a série, né? Separa onde você quiser. Então vamos fazer até o L igual a 1, não precisava de tudo isso. Então esse cara, o P0 é 1, o P1 é cosseno θ. Então aqui é o cosseno θ. Fiz tudo isso só para mostrar que se você expande esse cara potência de R' sobre R, o segundo termo da soma é cosseno θ. Então cosseno θ é R' sobre R. Beleza. Então você multiplica aqui, né? O primeiro termo fica integral de ρ que dá Q, e tem esse segundo termo que a gente vai tratar agora. Então aqui só abrir os dois termos, né? Então esse é o primeiro termo que a gente já tinha, o termo de monopolo, né? O termo de carga, e esse é o termo que a gente chama de termo de dipolo. Né? Então aqui deu o Q, e aqui você tem... O que eu fiz aqui? Eu vou começar a fazer as maracutaias. Esse termo, repara que eles vão caindo, como você está expandindo R' sobre R, vai cada vez aparecendo uma potência maior de R. Né? Então esse cara é 1 sobre R, esse cara é 1 sobre R ao quadrado. E aqui é uma integral, então aqui vai dar um número. Então aqui vai ser 1 sobre R ao quadrado. Quando você calcular o campo elétrico, aqui vai ter 1 sobre R ao cubo. Esse cara é 1 sobre R ao quadrado, esse cara é 1 sobre R ao cubo. Então esse termo em geral ele é menor do que o anterior. Por isso que geralmente o que interessa é o primeiro termo. Então se a carga não é nula, esse cara vai ter um campo elétrico, uma contribuição sobre R ao quadrado, esse cara sobre R ao cubo. Como o R é grande, provavelmente esse aqui vai ser bem menor que o outro. Então você pode ficar com esse. Mas se o Q for zero, o primeiro termo que aparece é esse. Então o campo elétrico ele é 1 sobre R ao cubo, não é 1 sobre R ao quadrado, não é um campo elétrico tipo colombiano. Aí o resto da série você pode jogar fora, porque vai vir sobre R ao quarto, sobre R à quinta. Então, mas a lógica é essa de expansão multipolar. Né? Ou se você quiser refinar a sua aproximação, tudo bem, vamos supor que esse cara não é zero, você calculou, e você quer calcular mais um termo, né, para o seu resultado ficar melhor, não tem problema. Né? Mas agora o que a gente vai fazer, aqui o maracutai que eu fiz aqui, repara que aqui tem um R ao quadrado, esse cara é 1 sobre R ao quadrado, mas eu multipliquei e dividi por R, aqui ficou R ao cubo, então esse R ao cubo é meio falso, né, porque tem um R aqui dentro. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero escrever essa integral do jeito que ela está aqui, ela é muito dependente daquele jeito que eu fiz. Aqui R, aqui R', cosseno θ é o ângulo entre os dois, eu quero escrever de um jeito mais genérico, né? Sem fazer referência ao sistema que eu estou escolhendo com esse ângulo, né? E deixar uma integral envolvendo os caras com linha
uma integral mais, digamos, mais direta, né? Sem especificar, sem ficar tão específico o sistema que eu estou usando. Você vai ver aqui que fica ok. Então eu multipliquei e dividi por R para aparecer esse jeito aqui. Então para que é R? R' cosseno θ. Por que eu fiz isso? Porque isso daqui simplesmente é o produto escalar de x com x'. Eu quero simplesmente escrever todo mundo assim, em termos tudo na integral fica em termos de x'. Sem falar que eu estou usando coordenadas esféricas ou alguma coisa desse tipo. Então aqui ficou x', o vetor lá, a posição x', e aqui o vetor x. Só que lembrando que eu não estou integrando em x, eu estou integrando em x'. Então uma vez que eu fiz isso, eu posso tirar x da integral. Então eu tirei x da integral, o x' está aqui, o rolinho está aqui, e ficou essa integral toda aqui em linha. Aí ficou um jeito mais bonito, né, de escrever. Esse termo todo que eu botei em parênteses, isso você vai integrar, você vai te dar um número, um vetor aqui no caso, que tem uma seta. Esse vetor, ele depende da distribuição de carga, uma vez que da distribuição de carga, eu escolho um sistema de referência, ele depende do sistema de referência, a priori, né, mas se você dá um sistema de referência, você faz essa integral, dá um vetorzinho. Esse é o que se chama de momento de polo, o famosinho momento de polo elétrico. Então você volta lá, na aproximação dipolar, o seu potencial é um potencial de carga, mais o potencial de polo. O potencial de carga é esse, e o potencial de polo é esse. Então virou produto escalar de P com X, isso aqui. Então a dependência em X é isso. Esse P, a priori eu dei ρ, essa é uma integral muito mais fácil de calcular do que aquela integral exata, né? Então a priori você só precisava calcular essa integral, você já tem até uma aproximação muito boa do seu problema se você está afastado. Então é isso, a ideia dessa expansão multipolar para você pode ter uma distribuição de carga meio confusa, para você ter um resultado bom, né, sem ter que calcular aquela integral do jeito exato. Então beleza. Agora digamos assim, o que seria um dipolo elétrico mesmo? É exatamente aquela ideia de que a sua expansão começa do segundo termo, o primeiro termo é zero, né? Então a carga total é zero. Seria assim, você tem uma distribuição de carga aqui, e você tem cargas por aí, né, que a carga total dê zero. Esse seria um dipolo clássico, seria assim, você tem uma distribuição de carga Q de um lado, e uma distribuição com carga total menos Q do outro. Né? Esse aqui seria a ideia de um dipolo clássico. Duas concentrações de cargas, uma parte positiva e uma parte negativa. Então, a carga total é zero, e então desprezando o resto da soma, né, o seu potencial ficou assim. Esse aqui é o seu P, o seu momento de polo. O exemplo mais óbvio e simples é que vamos supor que essas distribuições são cargas pontuais. Então você tem uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui, a distância entre as cargas é L. Então eu escolhi, se eu botei no eixo X, aqui é um L sobre 2, aqui é menos L sobre 2 a posição. Obviamente, como são cargas pontuais, esse potencial sabe resolver de forma exata. Né? Esse é isso aqui. Eu estou num ponto X aqui é o meu centro, né? Então a distância dessa carga até essa é 1 sobre essa distância é isso. E aqui é carga negativa, por isso aqui tem um sinal de menos, né? 1 sobre a distância daqui até onde eu quero saber, que é isso aqui. Aqui, desculpa, aqui tem um erro de digitação. Aqui é mais, porque essa carga está em x igual a menos L sobre 2. Então esse cara é zero quando x é menos L sobre 2. Então aqui é mais. Acho que eu copiei e colei, né? E aqui eu errei. Esqueci de consertar. Então aqui é menos mesmo, que é essa carga, e aqui é mais, porque é essa carga. Esse é exato. Então aqui é muito fácil achar o problema exato, mas eu quero usar a nossa aproximação. Então para a nossa aproximação, qual é a distribuição de carga? Aqui eu não errei, né? Que eu botei certo. É uma carga no positivo que, nesse ponto, esse ponto aqui eu escolhi onde está esse localizado. Em x igual a L sobre 2, y igual a 0 e z igual a 0. Então esse vetor é L sobre 2 na direção I. E uma carga menos Q, onde em menos L sobre 2, 0, 0. Então o vetor é menos L sobre 2 na direção I. Então esse x', a sua distribuição, ela explode, né? Sua distribuição de carga explode em 2 pontos. Tem 2 deltas de Dirac. Um quando o vetor posição é L sobre 2, 0, 0. E outro quando o seu vetor é menos L sobre 2, 0, 0. Então aqui e aqui. Beleza. A distribuição de carga está pronta, é só substituir aqui. Aí a continha é bem simples. Né? Você bota aqui os 2 deltas de Dirac aqui dentro,
O Q eu já tirei aqui fora. E aqui o x'. Então você vai fazer essa integral. O que o Dirichlet faz? Ele simplesmente pega onde tem a função que multiplica ele, né? Onde tem um x', e no lugar do x' você bota onde esse cara é zero. Então no lugar do x' você bota L sobre 2 na direção I. Esse é o primeiro termo. E o segundo tem o sinal de menos aqui, e onde esse cara é zero, quando o x' é menos L sobre 2 na direção I. Então aqui no lugar do x' você bota menos L sobre 2 na direção I. Então aqui é menos e menos fica mais, ele soma. Então deu Q, L na direção I. Então o momento de polo, isso que você aprende em física 3, né? É carga vezes a distância. Aí você promete dos carguinhos pontuais. Então a carga vezes a distância entre a carga do que? A carga, digamos, de um deles, né? Do positivo do Q, vezes a distância entre o Q e o menos Q. A carga total é zero. Então, mas repara que ele aponta na direção I. Do jeito que eu fiz, né? A carga positiva está aqui e a negativa está aqui. Então ele aponta da esquerda para a direita. Então é uma propriedade do momento de... O momento de polo é que ele aponta na direção da negativa para a positiva. Isso aí sempre. Então é carga vezes a distância apontado nessa direção. Então a gente tem o nosso resultado. Aproximação dipolar. Esse daqui é o seu potencial. É mais fácil de lidar do que aquela forma exata. Né? Achar o campo elétrico aqui é tranquilo. Né? É só derivar esse cara com relação a x, y e z. Né? Montar o vetor. Né? Tirar o gradiente dele. Aqui eu já fiz a conta aqui direto. Para a conta que eu fiz, é assim. Você vai ter um termo que você vai derivar o x. Então aqui vai ficar, esse x aqui vai ficar 1 sobre r ao cubo. Com sinal de menos. Esse termo daqui, ó, menos 1 sobre r ao cubo. Só que eu multipliquei e dividi por r ao quadrado só para tirar um r quinta aqui fora. Então por isso que tem um r ao quadrado. Então esse cara é a derivada desse. Agora você tem a derivada aqui do r ao cubo, r ao cubo dividindo. Então esse cara aqui que ele é x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado elevado a 3 meios. Então você deriva esse cara, ele vai cair menos 3 meios, mas como aqui tem menos, então vai ficar mais, por isso que aqui é mais. Então ficou 3 meios, agora você deriva ali dentro. Quando você derivar, por exemplo, y, vai cair 2y. Então aquele do 3 meios vezes 2, vai cortar o 2, vai ficar 3. Então vai ficar 3, o x que você já tinha, vezes y. Então a direção j. Quando você derivar com z, 3x que já tinha, vezes z, na direção k. E na parte de direção x, é 3 vezes x que já tinha, vezes x. Por isso que aqui é x ao quadrado. Pronto, o campo elétrico é isso aqui. Acabou. Você pode... É mais bonito aqui, é porque aqui eu fiz a conta explicitando o vetor, eu calculei o P para um sistema de referência onde a carga estava no eixo x, né? Um para o lado e para o outro. Mas vamos supor que você tem... Aqui eu não quero especificar para onde o P, tá? Eu tenho esse daqui que é o nosso resultado geral, né? Esse P você vai resolver lá da integral. Esse resultado é até mais geral porque não é para carga pontual a priori. Poderia ser para qualquer distribuição de carga. Você resolveu a integral que dá o P, você tem o P. A questão é que, para você escrever essa fórmula do campo elétrico, você não precisa, a priori, explicitar o que é o P. Porque quando você tira o gradiente, você não deriva P. P é um vetor constante. Você vai derivar a dependência em x, que está aqui nesse vetor x e está no r ao cubo. Então você pode escrever de uma forma universal o campo elétrico de um dipolo, que simplesmente tirando o gradiente desse jeito aqui. Então vamos fazer a conta. Primeiro, aqui, esse aqui é bom para usar índice, né? Eu vou ter o resultado direto, vamos tentar fazer no blá blá blá. Depois a gente faz na aula. Esse produto escalar seria PJ, Aí você deriva esse cara XI. Aí aqui vai ficar delta, vou derivar esse cara, vai ficar delta IJ. Então aqui vai ficar PI. Né? Então quer dizer, quando você derivar na direção I, quando você derivar esse cara, vai ficar P na direção I. Então essa, quando derivou aqui, simplesmente vai ficar o vetor P dividido por R ao cubo. Vetor P dividido por R ao cubo, esse cara aqui. Sinal de menos é porque aqui tem um sinal de menos. Esse equivalente aqui seria esse termo daqui, que é menos aqui 1 sobre R ao cubo, na direção do momento de dipolo. E agora da derivada do R ao cubo. Né? Esse R ao cubo é a mesma lógica. Né? Esse cara daqui é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, 3 meios, derivou, então ficou menos 3 meios, aqui menos com menos ficou mais, e aqui vai ficar aquele cara, é o mesmo cara, elevado agora a 5 meios. Então esse cara é R quinta,
por isso que aqui tem uma R quinta. Aí agora você vai derivar lá dentro, e depende se você vai derivar x, y, z, mas lá dentro é x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado. Então você deriva qualquer um deles, vai cair duas vezes ele. Então na direção vai cair duas vezes, corta com 2 que tira 3 meios. Quando você derivar o x vai então ficar x, quando derivar o y vai ficar y, quando derivar o z vai ficar z. Então aqui vai ficar o vetor x. Então essa aqui é a forma do campo elétrico, para qualquer dipolo. Então é uma forma bem universal. Então você já sabe que se você tem uma maçaroca de carga Q, uma maçaroca de carga menos Q, o campo elétrico é esse daqui, se você estiver longe. O que diferencia uma maçaroca da outra, né, o que diferencia melhor, o campo de outro, né, da maçaroca, é você fazer a integral do momento de polo, que é o ρ, que é a maçaroca, vezes x integrado, né, vezes o vetor x integrado. Então é isso. Né. Aqui, para ver como a aproximação é bacana, depois eu vi que o Griffith faz isso também, mas eu nem tinha visto. Esse cara daqui é o resultado exato, botei carga aqui, menos Q, e no matemática você pode fazer linhas de campo, tem uma opção. Então aqui seria linhas de campo, para que as linhas de campo, como isso aqui é um dipolo, né, as linhas de campo são fechadas. Isso aqui é um negócio interessante, esse cara vai lá longe e volta. Então aqui é o resultado exato, eu botei a carga menos Q em meio, menos meio, e a carga mais Q em mais meio. E agora, qual a ideia? Repara que aqui no nosso vetor, na aproximação dipolar, esse cara aqui, não tem o seu dipolo, a ideia é que você está longe o suficiente para você entender que o seu dipolo é um ponto. Então você não enxerga essa separação. Formalmente, seria você pegar se você pega o resultado exato com aquela raiz, uma carga pontual, para você chegar nesse resultado exato, o resultado que a gente chega de dipolo, formalmente você está pegando o L e na zero. Você está pegando as duas cargas e está pegando a distância delas e na zero. Só que você faz zero, elas vão se matar, não vai ter carga. Então você tem que fazer esse cara a zero e fazer a carga ir para o infinito. Então, de forma que o produto Q vezes L fica finito. Esse é o limite formal para transformar esse resultado nesse. Mas olha que, se você olha aqui perto, realmente eles diferem um pouco. Né? Porque a ideia é que essa aproximação é boa quando você está longe o suficiente, de forma que você está tão longe que você não consegue ver essa distância. Né? Formalmente é isso. Então aqui, olha, muda um pouquinho. Mas olha, quando você está meio afastado, é basicamente a mesma coisa. Aqui ele roda aqui, roda aqui, roda aqui. Se eu tivesse colocado esses caras mais próximos, ele ia estar mais parecido ainda com esse aqui. Essa é a lógica da aproximação de multipolo. Né? E aqui, para a gente acabar, né, você tem essa perguntinha. Né? E se você tiver dois dipolos? Né, e esses dipolos são opostos. Por exemplo, eu tenho um dipolo aqui, tenho um dipolo aqui. Você pode resolver esse cara exato, sem cargas pontuais, não tem problema nenhum. Mas aí você vai fazer sua expansão. Né? Sua expansão multipolar, primeiro termo, vai dar o termo de monopólio, carga. A carga total, obviamente, que é zero. Aqui é Q menos Q menos Q e Q. Né? Aí você vai para o segundo termo. O segundo termo, que a gente viu, né? Que ele agrupa, digamos, um par. Né? A Q menos Q e Q é princípio de superposição. Então eu posso imaginar que esse aqui é um dipolo e esse aqui é outro dipolo. Só que esse dipolo está para a esquerda, ou para a direita, e esse dipolo está para a esquerda. Né? Então, como eu estou muito longe, você não enxerga mais essa separação. Aquela aproximação não tem esses hélios. Né? Então, vai dar um dipolo sobre o outro. Né? Então, a aproximação de dipolo vai cancelar. Porque, aí você pode perguntar, mas por que você escolheu o dipolo aqui? Não, eu poderia ter escolhido um dipolo aqui e outro dipolo aqui, né? Mas ele ia se matar de qualquer jeito. Né? Aí esse termo de dipolo dá zero, né? Esse cara daqui morreu. Né? E aí? Né? Então a gente precisa do próximo termo. Né? Aí que termo é esse?